Olá, sétimo período, muito bom estar aqui novamente para conversar com vocês na nossa disciplina de Comunicação, Educação e Novas Tecnologias. No primeiro momento, eu gostaria de dizer que nós fechamos o primeiro bimestre com as duas avaliações que nós tínhamos. Eu já enviei a devolutiva das avaliações para vocês. As notas já estão no sistema, então o primeiro bimestre nessa disciplina já está tudo fechado. Tá? Eu quero que vocês, por favor, verifiquem no sistema. Se tiverem alguma dúvida com relação à nota ou à frequência, por favor, me procurem para que a gente possa verificar o que aconteceu e resolver. Mas, a princípio, nessa disciplina, eu não lembro de ter visto nenhum problema, está tudo certo, todo mundo fechou com todas as notas. Tá? Então, a partir de hoje, nós iniciamos o segundo bimestre e temos agora um outro conteúdo, mas que é uma continuidade, obviamente, é uma sequência, né? Os conteúdos estão interligados. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com um livro que eu já havia apresentado para vocês em sala de aula, que é o Movimento Educação e Comunicação Mobile, do Merige. Eu já vou mostrar a capa aqui para vocês, que eu coloquei no slide. Então, esse livro, eu já apresentei para vocês, acho que na nossa primeira ou segunda aula, ele é um livro que fala da educação mobile, da educação móvel, e que é uma sequência daquilo que nós vimos nos trabalhos anteriores, nas aulas anteriores, em que nós falamos da evolução das tecnologias, falamos dessa relação entre educação e tecnologia. No último capítulo, ali no capítulo 4 do Kensky, nós falamos bastante, nós chegamos até a educação à distância, né? Então exploramos bem aquele livro, exploramos bastante, eu enviei os capítulos para vocês. Agora a gente trabalha com esse outro livro porque ele fala dessa mobilidade, de que a gente tem acesso a toda essa tecnologia, a toda essa relação educação e tecnologia de uma forma móvel, de uma forma que não nos prenda, que é um dos pilares e um dos princípios do trabalho hoje mais avançado com as tecnologias na educação. A ideia não é que o estudante fique preso sempre que ele precisar usar a tecnologia, ele tem que ir lá no laboratório de informática. Não, que onde ele estiver, em qualquer momento, em qualquer espaço, ele tem agora hoje acesso à tecnologia, que é essa tecnologia móvel, celular, smartphone, então que esse equipamento que está constantemente junto com o estudante, com o professor, também seja utilizado nos processos educacionais. Então é basicamente sobre isso que esse livro trata. Nós vamos trabalhar numa perspectiva um pouco diferente. Eu hoje trouxe já uma síntese toda do livro. Eu não vou enviar esse livro para vocês, eu não tenho ele digitalizado. Agora eu fiquei até em dúvida, mas não, eu não tenho. Eu só tenho ele aqui impresso. Então, eu trouxe para vocês uma visão geral. Eu explico para vocês o livro e aponto os principais tópicos que o autor trabalha em cada um dos capítulos. Tá? Nós não vamos trabalhar por capítulo. Tudo hoje uma síntese do que de principal o autor trabalha. Então vamos lá, vamos dar sequência. Esse aqui é o livro, né, a capa dele, o título é Movimento, Educação e Comunicação Mobile. O autor é Wagner Merige, tá? Ele é um livro de 2012 da editora Peirópolis. Aqui é a ficha catalográfica. Se alguém tiver interesse no livro, quando a gente voltar lá eu posso emprestar, tá? Para vocês tirarem cópia. Geralmente quando eu trabalho com esse livro, eu levo ele e deixo com a representante ou representante da turma para que as pessoas tirem cópias. Na disciplina, no semestre anterior, que eu também trabalhei com esse livro, nós fizemos seminários dos capítulos. Tá? Esse ano a gente vai fazer um pouco diferente, porque nós exploramos mais o livro da Kensky, ali da Vani, né? Então, esse livro a gente não vai fazer o seminário, a gente vai trabalhar de uma forma mais condensada. Mas eu posso emprestar o livro para quem tiver interesse. Tá? Então, aqui é a ficha catalográfica e o sumário. Eu trouxe o sumário porque eu vou fazer um apanhado geral de todos esses 6 capítulos aqui. Tá? Então, em cada um deles, o autor traz ali um certo direcionamento do objeto de estudo dele, e eu fiz uma síntese de cada um dos capítulos para apresentar para vocês. Tá? Aqui. São 6 capítulos, e o primeiro deles, eu sempre vou trazer aqui o número do capítulo. Tá? O primeiro deles é Convergência e Mobilidade, o título que o autor traz. E ele começa trazendo Paulo Freire, numa citação do Paulo Freire, que diz que conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos.
E é como sujeito, e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. Aqui cabe, obviamente, uma interpretação e uma contextualização da frase, mas basicamente essa frase vem no sentido de que a gente reflita que, independente, algo que nós já falamos no primeiro bimestre, né? Independente da tecnologia, independente do equipamento, independente do acessório, é sempre um sujeito que vai produzir o conhecimento e é sempre um sujeito que interage com esse conhecimento, independente do objeto, da tecnologia, da inovação, do método que ele esteja utilizando. Então, sempre o sujeito vem em primeiro lugar. Essa é uma reflexão que tem que estar sempre em vista quando a gente fala dessa relação entre educação e tecnologia. Nunca o objeto, a tecnologia, pode ser mais evidenciado do que o sujeito, porque quem dá sentido a ela é sempre o sujeito. Vamos lá. Ainda no primeiro capítulo, o autor traz que o celular, ele traz alguns dados falando dessa evolução e dessa tecnologia móvel. Que a gente pode imaginar aqui, gente, tecnologia mobile, tecnologia móvel, imaginar o celular, que é o mais prático para a gente, né? Olha aqui, ó, tá aqui do meu ladinho. Né? Só que assim, não é necessariamente só o celular, a gente pode falar de celular, do smartphone, que é praticamente todos os celulares hoje, a gente pode falar do tablet, do próprio notebook, também não deixa de ser móvel. Então, não tem problema se a gente fizer referência direta ao celular, mas não é só o celular que traz uma tecnologia móvel. O celular é a tecnologia mais rapidamente adotada na história da humanidade. Lembrando que várias tecnologias já surgiram, né? A gente discutiu isso, o que é tecnologia, o que é nova tecnologia. Mas de todas as grandes tecnologias que surgiram, o celular foi a que mais rapidamente foi adotada por um grande número de pessoas. Hoje são 4 bilhões. Hoje não, gente, 2012, tá? Eram 4 bilhões de aparelhos em uso no mundo. O Brasil é o quinto país em número de celulares no planeta. Obviamente, o Brasil é ali, tá? Mais ou menos pelo quinto país, né? De população. E é uma relação muito direta, tamanho de população com quantidade de celulares. Obviamente, os países mais pobres têm menos celulares, os países mais ricos têm mais celulares. Ainda no primeiro capítulo, ele destaca que toda essa mudança na tecnologia também precisa chegar à escola, que é o que nós estamos querendo, esperando e tentando problematizar aqui. As mudanças na escola são mais lentas do que o avanço da tecnologia? Olha que interessante no final dessa frase. Tem uma exclamação e uma interrogação. É mais ou menos isso que o autor traz no livro. Primeiro, ele afirma: as mudanças na escola são mais lentas do que o avanço da tecnologia. Depois ele pergunta: as mudanças da escola são mais lentas do que os avanços da tecnologia? Não vou responder, aqui é para a gente pensar. Mas é um alerta que o autor traz e é bem interessante a gente pensar. Mas a educação não é a chave para as mudanças? A gente não precisa da educação para promover mudança? Então, como que vai haver mudança na escola vindo se a mudança acontece primeiro na tecnologia para depois chegar à escola? Tem aí uma relação dialética, uma contradição entre educação e tecnologia, que é difícil de ser mensurada, difícil de ser compreendida, mas existe aí sim uma contradição, uma questão dialética entre educação e tecnologia. Quem interfere quem que vem primeiro de quem. Ah, professor, primeiro vem a tecnologia para depois chegar na escola. Mas não é por meio da educação que a gente desenvolve a tecnologia? Então ela não surge primeiro no sistema educacional para depois ir para a sociedade e depois ela volta para a escola? É complexo. Tá? Mas são questões que o autor levanta nesse primeiro capítulo para a gente pensar um pouco sobre isso. E aí chegamos, né, na sala de aula. Olha só, né, com as crianças todas com... Parece a sala de vocês quando eu estou dando aula. Isso foi uma brincadeira. Mas é uma realidade, gente. Né? O professor falando e os estudantes no celular é uma realidade. Quanto maiores os estudantes, mais isso acontece. Quanto menores, menos acontece. De modo geral, as TICs estão na moda e são cada vez mais úteis. Há 3 vezes mais celulares no Brasil do que computadores. Olha só, outro dado interessante também. Tem 3 vezes mais celulares do que computadores.
Porque se você for olhar ao redor, você vai encontrar muitas pessoas que têm celular e que não têm computador. Isso não é difícil de a gente perceber, né? É claro que tem empresas que têm muitos computadores, tem escolas que têm muitos computadores, mas ainda assim, pensando individualmente, é bem mais comum você encontrar pessoas que tenham celulares do que tenham computadores, do que aquelas que tenham computadores. Saber lidar com o celular na escola e usá-lo a nosso favor é um dos desafios da atualidade. Precisamos entender como isso funciona e aprender a lidar com essa dinâmica. E aqui o autor, eu entro então no que ele traz no capítulo 2. No capítulo 2, ele fala de uma cultura mobile no Brasil e do mundo, dessa cultura da tecnologia móvel. Isso reflete na cultura, então ele traz aqui como uma cultura própria, né? Essa cultura móvel, essa cultura da telefonia móvel, cultura mobile, como ele chama. Porém, essa cultura ela interfere nas outras culturas dos determinados lugares, das determinadas sociedades e por aí vai. O Brasil tem mais telefones do que habitantes. Olha só, gente, que interessante, né? Praticamente todos os países do mundo estão cobertos por alguma operadora de telefonia celular. Os smartphones estão se tornando cada vez mais populares por sua versatilidade, funcionalidade e tamanho. Então, o smartphone é o aparelho celular que dominou hoje. Nem todo celular sempre foi smartphone, não, né? Eles eram celulares com outras tecnologias. O autor, inclusive, traz no seu livro como que essas tecnologias foram se desenvolvendo. Eu não trouxe aqui, mas nesse capítulo 2 é bem técnico. Ele fala da tecnologia GSM, 2G, 3G, 4G e por aí vai. Ele explica essa evolução. Tá? Mas, basicamente, hoje, o celular que todo mundo usa é o smartphone, porque ele é muito versátil, ele tem um tamanho muito pequeno, ele é muito leve, ele tem uma infinidade de funções que auxiliam as pessoas na sua vida, no seu dia a dia. Então, o smartphone é realmente, assim, o mais popular hoje. Só que, apesar dos números, nós não podemos afirmar que todos os brasileiros têm um telefone celular. Como assim? Nós vimos ali atrás que no Brasil tem mais telefones do que pessoas, mas nem todas as pessoas têm telefone. Muitas pessoas têm mais de um, muitas empresas têm telefones, tem muitas pessoas com telefone velho estragado na gaveta, então nem todo mundo tem telefone. Eu aproveito aqui para falar com vocês sobre o momento que nós estamos vivendo, nós professores, né, dando aula via alguma coisa virtual. Um primeiro ponto, gente. Nós vimos no nosso último estudo algo sobre a educação à distância. Eu tenho uma posição bem crítica em relação à educação à distância, vocês sabem disso e provavelmente vocês também. Porém, nós temos que reconhecer a importância da educação à distância em alguns contextos. E o que as pessoas que realmente trabalham com a educação à distância, que pesquisam a educação à distância, elas têm tentado defender nesse momento é que o que nós estamos fazendo não é educação à distância. É uma educação remota, uma educação virtual, mas não atende a todos os requisitos da educação à distância. Ok. Né? Se eles dizem isso, podemos respeitar, podemos tentar entender, mas também podemos colocar que nós estamos fazendo como educação à distância, na minha visão, talvez não a educação à distância ideal, mas, pela lógica das palavras, é uma educação à distância, estamos distantes. Né? Então, tem aí essa polêmica rolando. E uma outra questão, em relação à frase que nem todos os brasileiros têm um celular, como que está sendo as nossas experiências, né? Eu não sei se vocês trabalham, acredito que a maioria em instituições privadas. Eu trabalho numa escola pública. E cada uma das turmas que eu leciono tem uma sala virtual lá no Google Sala de Aula. E eu coloco lá as tarefas. Eu vou fazer uma média, tá? Eu tenho, digamos assim, as turmas com uma média de 30 alunos. Tem umas que tem um pouco mais, tem umas que tem menos. Tem turma que tem 29, 28, tem turma que tem 35, 36, mas vamos dizer 30 alunos em cada turma. Isso lá na escola física, presencial. Na sala de aula virtual, em cada sala entraram em média ali 15, metade estão na sala virtual. A outra metade não está, sequer entrou, sequer se cadastrou, não. E a escola tem um plano B que é, nós colocamos as nossas aulas, as atividades nessa sala virtual
e enviamos para a escola imprime e entrega impresso para quem não está na sala virtual. Só que desses 15 que estão na sala virtual, 3, em média 3 por sala, 3, 4, 5, 2, mas em média 3 alunos realmente fazem as atividades pela plataforma virtual. Estou falando do meu caso, professor Juliano, na escola que eu trabalho. Então eu tenho mais ou menos uma média. Turmas com 30 alunos, desses 30, 15 entram na sala virtual, e desses 15, não que eles entram, eles se cadastraram. Desses 15, em média só 3 têm feito as tarefas semanais. Os outros têm ido até a escola buscar o material impresso. E nesse interim, nesse meio tempo todo, a direção da escola tem trazido vários relatos para nós, né? O que os pais falam, assim, que os pais muitas vezes têm celular, mas as crianças não. Eu trabalho com crianças de 1º ao 5º ano. As crianças que têm celular, elas sabem ligar e ir direto no joguinho que elas jogam. Mas para entrar numa plataforma, para fazer um Gmail, para se cadastrar, para entender como pegar a tarefa, não é tão simples assim. E nós temos visto que não é a entrega o celular na mão da criança que ela vai conseguir fazer. Não. Pedagogicamente, não tem sido. E a maioria das famílias não tem computador. Os pais que têm conseguido desenvolver essa tarefa com seus filhos têm sido pelo celular. E ainda assim, muitas famílias não têm internet, que é também um grande problema. Tem o celular, mas tem ali um plano pré-pago com uma quantidade X de acesso de dados. E que se eles entram ali, você começa a mandar muito vídeo, você tenta fazer uma aula pelo Zoom, você tenta mandar muita imagem, para baixar tudo isso, a internet deles acaba em 2 dias, e eles passam o restante do mês sem internet. Então eles nem fazem, já vão lá na escola e dizem, não vou gastar minha internet com isso. Então essa é a realidade que eu tenho vivido, que eu sei que deve ser diferente das outras realidades. Mas eu gostaria de fazer esse relato para vocês, porque eu provavelmente faria se estivéssemos lá em sala de aula, então eu gostaria de trazer aqui o meu relato também. Vocês também devem ter os relatos de vocês, se quiserem me contar, se quiserem falar pelo WhatsApp, se quiserem mandar nos e-mails, seria interessante a gente trocar essas experiências. Bom, então que fique bem claro, né, gente? Não podemos dizer que todo mundo tem celular e muito menos acesso à internet, como a gente escuta muitas vezes por aí. Ainda no 2º capítulo, o autor fala das 7 mídias de massa. O que é uma mídia de massa? Fazendo um estudo da mídia no desenvolvimento das sociedades humanas, a gente tem aquelas mídias que conseguiram atingir grande parte da população, grande parte das pessoas, que são as mídias de massa, que a gente chama. Que são mídias que têm longo alcance, que chegam para muitas pessoas. Então, no 2º capítulo, o autor faz essa abordagem. Ele diz que a primeira grande mídia de massa foi a tipografia, que são os livros, panfletos, jornais, revistas, tudo que é impresso, né, no papel. E ele diz que isso surge a partir do século XV. Depois as gravações, e aí várias formas, né, gente, isso foi desenvolvendo. Gramafone, fitas magnéticas, fita cassete, CD, DVD. Então tudo isso é uma outra forma de mídia que são as mídias gravadas. E aí ele fala que já surgem ali no século XIX. Depois, no século XX, ele fala, já né, a partir de 1900, o cinema. Pulei 2 aqui. O cinema, a partir de 1900, como também uma grande mídia de massa. Depois o rádio, a partir de 1910. A televisão, a partir da metade do século XX, 1950. A internet, a partir de 1990. E os celulares a partir dos anos 2000. Então, essas são as 7 mídias, as 7 grandes mídias, as 7 mídias de massa que o Merige aqui elenca no livro dele e que vale a pena a gente refletir um pouquinho, né? Olha só, gente, todas elas, de algum modo, na sua respectiva época, elas conseguiram atingir um grande número de pessoas. Então, o celular ele entra também, né? Essa tecnologia móvel entra também nesse rol aqui das grandes mídias de massa. E aí fica aqui, o próprio autor deixa uma lacuna, né? Uma interrogação para a gente pensar qual será essa nova, próxima mídia de massa. O que vai surgir aí de tão diferente, de tão significativo, que pode ocupar esse próximo espaço ali? Alguém tem uma sugestão?
É algo que eu costumo perguntar nas nossas aulas presenciais quando a gente chega nesse ponto aqui. Porque já tem aí várias especulações, né? O que está surgindo de novidade nas mídias, nas tecnologias. Então a gente pode pensar um pouco sobre isso. E aí entra o capítulo 3, em que o autor fala da educação móvel. E quando ele fala isso, ele volta a falar dessa união entre tecnologia e educação, que na concepção dele é inevitável, e diz que o celular tem um papel fundamental. Porém, a gente precisa saber usar essa tecnologia. Para que existam avanços, é importante que os educadores e os educandos tenham a oportunidade de desmistificar essa nova linguagem. Por que desmistificar o celular? O celular ainda é visto como um inimigo da educação e não como um aliado da educação. Então, aqui nesse capítulo, o autor aponta essa relevância que essa tecnologia móvel, que o celular pode ter para a educação, e já começa dizendo que a gente tem que desmistificar algumas coisas. Desmistificar por conta, né, dessa ideia de que o celular não é algo adequado para o ensino. Um primeiro passo, segundo ele, é ampliar as discussões sobre legislação e regras de uso do celular na escola. Essa legislação vai variar bastante ao redor do mundo e também vai variar conforme a cultura escolar, que às vezes pode provocar divergências dentro de uma mesma rede. Ou seja, a lógica inicial era de que os celulares eram vilões para a educação, porque o estudante leva o celular consigo para a escola e, ao invés de prestar atenção na aula, fica prestando atenção no celular, se distraindo e tal. Existe legislação, gente, em relação a isso. Existe legislação federal, legislação estadual e municipal. Aqui em Joinville, por exemplo, nas escolas públicas é proibida a utilização do celular. Embora os professores utilizem, os alunos utilizem e tem algumas tentativas de utilização pedagógica, mas existem legislações, tá? E essas legislações variam muito ao redor do mundo. Mas também pode variar, às vezes, dentro de uma mesma rede, por conta da cultura escolar. Vamos dar o exemplo de Joinville, como eu mencionei. Joinville tem uma legislação que diz que não se deve utilizar o celular nas escolas públicas. Então essa legislação vale para todas as escolas públicas de Joinville. Porém, é muito provável que você encontre escolas em que exista uma proibição bem contundente, bem severa do celular, enquanto em outras que estão sob a mesma legislação há uma abertura para que se utilize de forma pedagógica e há um processo de conscientização para um uso adequado do celular. Então, apesar de existir legislação, a cultura escolar acaba interferindo nisso. Há escolas que têm olhar diferenciados em relação a outras escolas. Tá? Então a gente precisa saber que isso acontece também. E aqui é toda uma problematização, né, gente? Prejudica, não prejudica, como lidar com isso. Temos a experiência de vocês enquanto estudantes e temos as experiências de vocês enquanto professores. Então nós estamos num local privilegiado aqui para pensar isso. Né? Ainda nesse capítulo 3, ele traz um termo que é mobile learning, ou aprendizagem com mobilidade, que traz como definição a utilização de equipamentos de informação e comunicação móveis e sem fio em processos de aprendizagem. Gente, em várias partes do mundo, os professores já estão utilizando os aparelhos eletrônicos, celular, tablet, para trabalhar com os seus alunos. A gente encontra experiências ao redor do mundo todo e a gente encontra experiências também no Brasil. Quanto mais desenvolvido um país, mais experiências existem. Quanto menos desenvolvido, menos utilização da tecnologia e principalmente do celular no ensino. Aqui no quarto capítulo, o autor passa a falar do papel do educador, do papel do docente, do papel do professor. E ele começa falando dos desafios. Há vários desafios que a gente tem que enfrentar e superar para atuar dentro dessa perspectiva, como uma preparação técnica, ou seja, uma formação para atuar nessa perspectiva, um planejamento, que não seja feito um trabalho improvisado, a superação do medo, porque muitos profissionais têm medo de lidar com essa tecnologia por N questões, por exemplo, a questão da exposição do professor, a questão de como uma aula deve ser, uma sala de aula deve ser um espaço que a gente fala sagrado, né?
no sentido de liberdade, para que as pessoas apresentem suas ideias, discutam. Então, hoje, muitos professores ficam preocupados porque estão sendo filmados, porque estão sendo fotografados. Muitas famílias também não gostam que os professores utilizem, que filmem seus filhos, que fotografem seus filhos sem autorização. Então, é sempre muito polêmico. E para que seja desenvolvido um trabalho nesse sentido, é preciso tanto uma formação, um planejamento, uma questão estruturada, um trabalho organizado, como também a superação desse medo. Não só esse medo, mas outros medos, como o medo de utilizar a tecnologia e por aí vai. E também é preciso que a gente supere o trabalho isolado, que é uma característica muito forte da docência. Cada professor quer entrar na sua sala, fecha a porta e trabalha sozinho. E a lógica não é essa, se for para que você trabalhe com a tecnologia móvel. Então, a partir dessa superação, o autor traz estratégias que podem ser adotadas. Por exemplo, ele diz que é importante, se você pretende desenvolver um trabalho com a tecnologia móvel, primeiro investigar o que os estudantes já conhecem sobre mídia e tecnologia e como que eles utilizam. Isso aqui é clássico da pedagogia, né? Para nós não é nenhuma novidade. Sempre o ponto de partida vai ser saber o que o estudante sabe sobre aquilo, para que aí sim eu saiba de onde começar. Depois, fazer um levantamento dos recursos da escola. É bem provável, quando a gente tem essa aula presencial, eu pergunto assim, gente, o que tem de tecnologia na escola de vocês? O que tem de tecnologia móvel? Aí muitas pessoas falam, não tem nada, não tem nada. Aí se a gente vai cavocando, a gente vê que a escola tem projetor, tem data show, tem uma máquina fotográfica lá em algum lugar, que tem os celulares das pessoas, que tem aparelho de som, que tem TV, que tem monitor, que tem vídeo. Então, na verdade, tem. Mas muitas vezes a gente não tem esse levantamento de tudo que tem e acaba achando que não tem nada. Então, se você pretende fazer um trabalho com tecnologia, seja ela móvel ou não, um dos primeiros passos também é fazer esse levantamento dos recursos que a escola tem. Familiarizar-se com a tecnologia, né? Antes de utilizar eu tenho que me familiarizar com ela. Não preciso dominá-la, mas me familiarizar. Mapear os recursos dos estudantes e dos demais professores. Então, se eu quero trabalhar com tecnologia móvel, eu tenho que saber o que os meus alunos têm, ou se são crianças bem pequenas, o que as famílias têm que eu possa solicitar que eles utilizem em casa. E promover a formação de todos os profissionais que estarão envolvidos na atividade. Então, aqui são algumas estratégias, né? Se eu pretendo desenvolver um trabalho com tecnologia, móvel ou não, primeiro eu preciso seguir aqui esses passos, fazer esses levantamentos, para que aí sim eu possa ter base para desenvolver o que eu pretendo, usando a tecnologia. Agora, ainda em relação a esse papel do educador, o Merige traz dicas. Então ele apresenta aqui no livro algumas dicas de como trabalhar com a tecnologia móvel, com o celular. Tá? Ele sugere a ideia de jornal pedagógico, que é a criação do jornal escolar, e ele obviamente pela internet, né, pelo celular, para que as crianças possam acessar. Redes sociais com personagens históricos, que é um trabalho muito legal de se fazer, né? Você constrói uma página na rede social com o perfil dos personagens que você quer trabalhar. Experimentar com o áudio, o trabalho com podcast é muito legal. Eu já tenho colegas que trabalham com as crianças elaborando podcast, utilizando o celular, dá muito certo, desde crianças bem pequenas, gente, é muito legal. Uma imagem vale por 1000 palavras. Acho que o trabalho com imagem já é bem forte para nós, mas que esse trabalho de imagem avance da imagem no papel e das imagens coladas na parede para as imagens via tecnologia móvel, via celular. O celular como autoavaliação, né, aí com o estudante já com um pouco mais de autonomia. A música, trabalhos com música pelo celular, toda uma gama de possibilidades que os celulares trazem para que a gente trabalhe com música. E também muita coisa que pode ser desenvolvida com as câmeras dos celulares, trabalhar com vídeo, trabalhar com foto. Então aqui, nesse capítulo 4, o autor traz várias dicas para que a gente experimente, para que a gente tente desenvolver alguns dos projetos, pelo menos, que a gente já faz na escola, que em alguns deles a gente utilize essa tecnologia móvel, para que aos poucos a gente vá se ajustando e adequando a essas novas possibilidades, que na concepção dele ampliam as nossas
o nosso repertório pedagógico. Então são algumas dicas aqui, eu fui passando bem rápido porque são apenas dicas e vocês podem ter infinitas outras ideias, a internet está aí cheia de ideias, mas são essas que o autor traz no livro. E são dicas bem relevantes e bem interessantes. Tem mais uma aqui que é da linguagem, né? Que é toda uma linguagem de imagens e que tem significados e linguagens com palavras abreviadas, que é a linguagem da internet, linguagem digital, linguagem mobile. E aí entra no 5º capítulo do livro, que é o capítulo Projeto Minha Vida Mobile, MV Mob. Nesse capítulo, o autor apresenta um projeto que ele desenvolve desde 2005, que vocês têm acesso aqui nesse site. Se você pesquisar lá, Projeto Minha Vida Mobile, você já encontra o link na internet. Esse capítulo 5 nós não vamos adentrar, porque o livro dele, do Merige, é Wagner, tá? Ele tem por base o desenvolvimento desse projeto desde 2005, então já faz 15 anos, e ele ainda está em funcionamento. Eu entrei no site hoje e ele ainda está atualizado, tem interação. É um site muito legal, relata várias experiências do trabalho com tecnologia móvel. Vale a pena vocês entrarem ali e investigarem, pesquisarem. Tá? Então, nesse capítulo 5 a gente não adentra, mas vocês têm acesso ao site para ver como é o projeto e o que é desenvolvido lá. Tá? É só entrar ali no mvmob.com.br. E aí o capítulo 6 é o capítulo em que ele fala de cidadania mobile. Olha só, gente, nós estamos com o celular na mão o tempo todo e nós somos cidadãos o tempo todo. Então isso aqui interfere no modo como nós exercemos a cidadania. Por isso que é muito importante que essa discussão entre também quando a gente fala de educação e tecnologia, e principalmente educação e tecnologia móvel. E aí ele destaca aqui alguns elementos da cidadania que ele considera relevantes. Por exemplo, a sustentabilidade. Aqui ele discorre sobre a ideia de promover o consumo consciente e criativo de aparelhos celulares para construir e compartilhar conhecimento sem deixar de lado o desenvolvimento sustentável. Aqui ele está falando, gente, de reciclagem de aparelho, reciclagem de acessórios, porque a gente sabe que a tecnologia, de repente, vira lixo. Então, como que a gente pode fazer o uso disso e que isso se torne sustentável? Nós já sabemos que nesse modelo de produção capitalista que a gente vive, a humanidade não produz para suprir as suas necessidades. A humanidade produz para conseguir lucro para quem produz. Então, não há uma preocupação por parte de quem tem aí o domínio do poder do capital de se preocupar com uma sustentabilidade ambiental. A preocupação primordial é o lucro. Porém, nós, cidadãos comuns, podemos sim desenvolver a nossa consciência em relação a essa sustentabilidade. Por exemplo, a gente pode falar aqui das pessoas que trocam muitas vezes de celular sem necessidade, da pessoa que compra 10 capinhas para o seu celular, sendo que ela poderia utilizar uma, e tudo que a gente compra, gente, acho que essa é a grande questão da sustentabilidade, né? A gente tem que começar pelo consumo. Tudo que você compra provavelmente vai virar lixo. Então, pensar sustentabilidade quando a gente fala em tecnologia é essencial. Depois, ele fala dos impactos na saúde dessa tecnologia móvel. A transmissão das informações nos celulares é feita por radiação eletromagnética. E a comunicação é uma das aplicações mais comuns dessa radiação, que, dependendo do tipo utilizado, pode causar danos graves à saúde das pessoas. E aí aqui a gente tem que ter atenção para a audição, né? Muitas pessoas que adquirem problemas de audição por conta de utilizar fones de ouvido com som muito alto. Os próprios celulares hoje eles já vêm programados. Quando você coloca o fone, ele já vai para um volume ideal para quem está utilizando o fone. Se você coloca mais alto, ele te dá ali uma mensagem de que está além do aconselhado. Então a gente já tem essa preocupação a partir dos próprios fabricantes. Cuidado com descargas elétricas, cuidado com queimaduras, né? A questão de carregador, de carregar o celular próximo de você, a questão das baterias que esquentam, explodem.
E também toda a questão de saúde psicológica, de saúde mental, que é muitas vezes afetada pelo uso indiscriminado e incorreto dessas tecnologias. Eu estou o tempo inteiro com isso do meu lado. Então, até que ponto essa utilização afeta ou pode afetar a minha saúde psicológica, a minha saúde mental? Um próximo ponto de cidadania é a ética digital. O universo mobile e a internet são espaços de interações sociais. Trabalhar com o mundo digital requer orientar e refletir com os educadores e educandos sobre as regras de convivência para o uso seguro e respeitoso das TICs. Se é uma interação social, existem regras de convivência. Cabe questionar o nível de exposição adequado nessa tecnologia e lembrar que cada um é responsável por aquilo que publica. Então, aqui um outro ponto gigante, né? A gente poderia falar de fake news, a gente poderia falar de bullying. Tem vários temas que entram aqui nessa lógica da ética digital, da ética mobile. E que precisa também ser trabalhado com as crianças e com os demais estudantes. E aqui eu aproveito para agradecer vocês, porque eu consegui fazer assim, né, essa síntese do livro. Quero que, em caso de dúvidas, vocês me procurem. Desejo a vocês uma boa semana. Nós não temos tarefa. A tarefa dessa semana, do dia de hoje, é assistir a aula e, em caso de dúvidas, me enviar e-mail para que ou WhatsApp, para que eu possa sanar as dúvidas de vocês. Na aula que vem a gente vai dar continuidade, tem outro conteúdo, a gente vai retomar se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso. E no mais, ficamos por aqui. Eu desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem bem e até mais.